Muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, nossos amigos, nossos irmãos que nos acompanham de perto ou de longe. Sejam todos muito bem-vindos a mais um FamaCast Rede Farol. Como sempre, nós estamos aqui comentando a lição da nossa Betel Dominical, quarto trimestre de 2025. Desta feita, estaremos falando sobre um personagem muito emblemático, muito conhecido e muito querido de todos nós, Davi. E o título da lição é Davi, Deus não rejeita um coração quebrantado. Para estar compondo essa mesa aqui com a gente, hoje nós estamos contando com a presença ilustre do pastor Cleosmar, que já é conhecido de todos vocês. Pastor Cleosmar é pastor que tem auxiliado aqui na igreja sede da Fama, é conteudista da Rede Farol, tem somado em vários ministérios aqui na nossa igreja, né, na CIB, nos Kids, e é aí nossa carta coringa, que a gente aciona aí para todos, porque der e vier. Senhor Cleosmar, dá seu alô aí pro pessoal. Amém. Pastor Matheus, a paz do Senhor. Pastora Lilian, a paz do Senhor. Os demais, a paz do Senhor. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Vai ser um momento muito especial. Mais uma vez, tenho certeza disso. E só temos a crescer ainda mais no conhecimento da palavra. Espero aprender mais com vocês e vamos junto nessa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E também compondo aqui a bancada com a gente, pastora Lilian Ferreira. Pastora Lilian, ela hoje atua como diretora pedagógica e criativa do Centro Cultural Social Oasis. Ela é pastora também, auxiliar, que auxilia aqui na igreja sede em várias frentes. É superintendente do Ministério Artes no Reino. Pastora Lilian é igual aquele canivete suíço. Já viu que se abre assim, 1001 utilidades? Ô, glória. Se o pastor Cleosmar é a nossa carta coringa, a pastora Lili é o canivete suíço. Dá o seu alô aí pro pessoal, pastora. Paz do Senhor a todos. É uma alegria estar aqui para servir com vocês um pouquinho aí junto com o ensino, né, da palavra do Senhor através dessa lição tão relevante que nós temos hoje. Amém, glória a Deus. Amados, então, antes de mais nada, eu já queria pedir que você se inscrevesse nesse canal se você ainda não é inscrito, que você enviasse, né, esse vídeo aí, compartilhasse, curtisse, ativasse o sininho. Toda vez que você faz isso, você está mostrando para o YouTube que esse conteúdo é relevante. E ele vai estar entregando esse conteúdo para muitas mais pessoas. E esse é o nosso objetivo aqui, é edificar a igreja, que as pessoas possam, de alguma forma, serem também edificadas, serem instruídas, terem algum insight, aprender coisas novas, né, sobre a palavra de Deus. Falo que nós somos, sobretudo, o povo que repete, né? Nós estamos lendo o mesmo livro tem 2000 anos, que a Igreja do Senhor leu o mesmo livro. Só que essa repetição, ela não é como andar em círculos, ela é como uma espiral, né? Que vai elevando a gente. Cada vez que a gente passa por ali, a gente aprende coisas novas. Então, pedimos aí sua contribuição, você que já é nosso parceiro aqui fiel, que continue também aqui nos acompanhando, mas também se inscrevendo, enviando para seus amigos. Nós cremos que será de grande valia para a vida de todos que puderem estar acompanhando esse programa. E para dar início aqui à nossa conversa, sempre uma conversa informal, sempre que uma conversa como se fosse uma roda de amigos mesmo, mas sempre trazendo temas extremamente relevantes para a vida cristã. Texto de referência está lá no Salmo 51, salmo de autoria, né, de Davi, versos de 1 até o 7 diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Leva-me completamente, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz que a teus olhos parecesse mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Kleber Lucas fica louco quando ele escuta. Brincando. Pastor Cleosmar, Vamos lá.
Para quem tá iniciando na fé, ainda não conhece, para quem aí tá nos seus primeiros passos aí na fé cristã, ou talvez para quem já tá aí há muito tempo, mas não se lembra, conta um pouquinho aí resumidamente a história de Davi. Eu sei que não dá para contar tudo, né? Mas aqui a intenção nossa é fazer realmente um recorte e trazer alguns insights aí sobre a Perfeito. vida desse grande homem de Deus. Perfeito. Bom, certamente a boa parte já conhece, né? Davi vem de uma casa, da casa de Jessé. Ele é o mais novinho entre os 8 filhos de Jessé. Nasce em Belém. E ele, desde muito cedo, com a mão no arado, né? Era músico também, era pastor de ovelhas de seu pai. E ele começa, então, a criar destaque na narrativa bíblica quando o profeta Samuel, enviado por Deus, vai até a casa de Jessé para ungir, né, o novo rei de Israel. Uma vez que Saul já era rei e atuava, mas Deus envia secretamente o profeta, né, temendo pela vida de Davi, se Saul soubesse, obviamente, do que iria acontecer ali. Uhum. Então, nesse episódio, Samuel começa a interrogar Jessé sobre os seus filhos e explica a missão que está ali naquela casa. Então, Jessé se alegra, apresenta seus filhos aparentemente mais formosos, com uma linguagem mais jovial, com aquela pinta de ser realmente o rei, né, que Deus quer. E bonitão, do Bonitão, ombro forte, largo. né, um cara desenrolado, um cara bem eloquente, enfim, voz grossa e aquela coisa toda. Só que Deus testifica no coração de Samuel que não é. Não é aquele, não é outro, não é fulano, não é ciclano. Na Até verdade, que pastor, eu chega, vou até fazer um parênteses, eu vou até citar essa parte, eu marquei ela aqui, porque é muito belo o que Deus fala, fica à né? vontade. Deus diz para Samuel: não atentes para a tua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Samuel 16, acredita, né? Isso, exato. Exatamente. E então, quando Jessé, na sua limitação humana, entende que talvez houve um equívoco, olha, os melhores eu apresentei, não é nenhum deles. Samuel insiste, mas tem mais algum filho? Olha, tem. Imagina até a forma, a voz, a cara de Jessé. Ah, Ah, tem, tem, né? Mas mas é não vai o, ser esse aí, não. né, aquele rapazinho lá franzino, né? Diz a história bíblica, paralelo à Bíblia, e Davi era um menino muito moço, né? Chamamos de franzino, né? Uma Uhum. pessoa bem pequena, nada forte, um meninão de fato. Sem nenhum tipo de aparência que trouxesse uma autoridade imposta ou algo semelhante. Uhum. Tem um Davi, mas o Davi é um meninão, ele tá lá no pasto, inclusive, tá lá olhando as ovelhas, não tem como. Mas enfim, já que é pra chamar, vamos chamar ele. Então, quando o Davi entra na casa, o profeta então recebe de Deus a homologação de que era de fato aquele a qual Deus escolheu. O que Uhum. chama-se de um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem escolhido segundo o Isso. coração de Deus. Então Davi ele é ungido como rei, mas não reina de forma imediata. Ele passa ainda mais alguns anos antes de fato assumir o reinado. E nesse meio termo acontece um episódio muito conhecido, quando seus irmãos vão à guerra contra os filisteus. Jessé envia seu filho Davi para levar mantimento para os seus irmãos que estavam em batalha. Davi vê a afronta dos filisteus na pessoa de Golias. E ali então Davi toma para si aquela dor, né, aquela opressão. Ele diz: olha, mas ninguém vai fazer nada. Como é que eles podem, né, oprimir o povo de Deus? Então ele se apresenta, Quem é né? esse incircunciso? Eu acho bom Exatamente. que ele traz os termos do pacto, Para né? mostrar que ele não era alguém maior daquele que vem contra Deus, né? Exato. Então ele se alista. Estou aqui sendo bem sucinto. Ele se alista. Saul, então, não tinha ninguém corajoso para ir no mano a mano, no X1, como fala hoje a moçada, né? Não tinha como ir no X1 com Golias, ninguém se manifestava. Vai, já tem ele aqui, vai você mesmo, né? Já que não tem tu, vai tu mesmo. E ele então vai com muita autoridade, né? O Golias, ele até zomba, né? Vai mandar esse menino aqui. Ele vai vir ainda com um pedaço de pau, com pedra. Tá achando que eu sou Não, cachorro, que é menino? isso, velho? Não sou cachorro não, pra você bater o pé e eu correr. E Davi então vai com autoridade
ele vence a Golias, mata Golias e de forma assim sobrenatural, eles vencem aquela batalha e Davi então começa a criar destaque na história, né? Sim. Eu vou parar aqui uma pausa para a pastora continuar um pouco, senão eu vou empolgando e vou chegando até a hora estourar. Mas a história de Davi é uma história muito recheada de muitos momentos muito preciosos, né? Aham. E acredito que com essa iniciativa dele ali de se colocar à disposição para lutar contra alguém que humanamente era insuperável, aí já começa a entender o plano de Deus sobre aquele menino e o que Deus tinha através dele para Israel. Com certeza. Com certeza. Bom, a história da Davi vai continuar, ela é bem mais extensa, né? A gente vai ver que depois disso, muitas outras coisas vão se desenrolar. O senhor falou um negócio interessante, falou que ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu acho muito emblemática essa expressão, sabe? Eu tentei entender durante muito tempo o que seria ser um homem segundo o coração de Deus. É lógico que não explica totalmente, mas eu acredito que uma coisa que traça um paralelo muito interessante é a gente olhar para Saul, que era um homem, era perfeito para ser rei segundo os olhos dos homens, né? A gente vê lá na pena de Moisés mesmo, quando ele já dizia: olha, quando vocês entrarem nessa terra e vocês olharem para as nações ao redor de vocês, e vocês quererem um rei que reine sobre vocês. Então, a verdade, a gente vê até na narrativa lá quando o povo começa a pedir para Samuel um rei, Samuel se ira, né? Porque Samuel, ele era ali a figura de autoridade, ele tinha um tríplice ofício em Israel, né? Ele era profeta, sacerdote e juiz. Então, e a palavra de Deus é muito clara em dizer que Samuel andou na presença do Senhor durante todos os dias da sua vida. A autoridade em Israel, a forma de governo em Israel, ela sempre foi pensada para ser uma forma de governo teocrática. Era Deus que governava. Por isso que, a princípio, não é do agrado de Deus quando o povo pede um rei para si. Eles olham para as nações e falam: não, queremos um rei que reine sobre nós. Era o povo de Deus olhando para as cidades dos homens e sofrendo ali um processo de aculturação, se a gente pode falar assim. Eles olharam e disseram: não, a gente quer ser desse jeito também, a gente quer um rei sobre nós. E aí, Samuel não gosta nem um pouquinho, né? A gente vê isso lá no capítulo 8 de 1 Samuel. E eu até frisei aqui pra gente ler como o povo fala. Ele: olha, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Então os homens queriam um rei que reinasse sobre eles. Samuel fica chateado e Deus dá a palavra a Samuel. Falou assim: ó, Samuel, atende a voz desse povo aí, porque esse povo não está rejeitando você. É a mim que eles estão rejeitando. E Deus dá para o povo um rei segundo os olhos do povo. A gente entra lá na figura do Saul. E Saul, ele era um homem que aos olhos do povo, ele era para ser realmente um homem com cara de rei, né? Segundo os homens olham para aparência, era um homem para ter cara de rei mesmo. A palavra de Deus vai dizer que dos ombros para cima não tinha ninguém igual ele em Israel. Então ele era um homem alto, ele era um homem belo. Quando ele aparece na narrativa, ele aparece buscando as jumentas, ele estava arando o campo. Ele era rico. Só pessoas ricas aravam o campo com jumentos, né? Então, aos olhos humanos, ele era um rei ali, um tipo de rei, com cara de rei, perfeito para ser rei. Só que no coração dele, ele não era um coração que agradava ao Senhor. Na verdade, a narrativa ela até fala que enquanto o Espírito de Deus, né, mudou o coração, a expressão que aparece ali no capítulo 9 é exatamente essa. Mudou o coração de Saul. Mas quando Saul ele começa, igual os reis das outras nações, a andar fora da dependência de Deus, a gente vê que Deus retira o seu espírito de Saul. Porque pecado nada mais é do que isso. É uma tentativa de independência, de andar à parte de Deus, de andar segundo aquilo que eu acho que é bom, né? E não segundo aquilo que Deus diz que é bom que a gente faz. Com Então eu certeza. acredito que traçar esse paralelo é uma
talvez o primeiro ponto pra gente entender o que é isso aí de ser um homem segundo o coração de Deus. E também a gente vê ali, se você for estudar também essa história, você vai ver que vai chegar uma hora que o pecado que faz com que Deus rasgue o reino de Saul é um pecado litúrgico, na verdade, né? Um pecado ali na celebração do culto. E ali a gente aprende muitas coisas. Deus ele não aceita ser cultuado de qualquer forma. Não era qualquer um que oferecia sacrifícios. Era o sacerdote. Era Samuel que deveria. E aí, mas a gente vê ali, Saul diz nesse episódio que ele temeu que os homens se dispersassem. Ou seja, o que estava no coração de Saul? Poder, poderio, controle, o reino. Era isso que estava no coração dele. E aí ele profana o culto a Deus, com medo de perder o poder. A gente vê que no coração de Saul não estava agradar o Senhor, não estava obedecer ao Senhor, estava o reino, o poder, o governo. Com O certeza. que estava no coração de Davi? Quando a gente vê assim que Davi, se você for parar para olhar a narrativa, Davi peca tanto quanto Saul. Ele não peca menos que Saul. Também peca muito, muitas vezes a gente vê, né? Pecados sexuais, inclusive. Pecados também de coração soberbo, quando ele, lá na velhice, ele manda fazer um censo, né? Para ver quantos homens ele tinha à disposição dele, para o Exato. tamanho do seu exército. Então, Davi, ele também peca. Mas qual que é a diferença de um coração que é segundo o coração de Deus e um coração que quer andar à parte de Deus, que quer usar, manipular Deus para ter poder para si, como era o de Saul? Nós podemos perceber, Pastor Mateus, que diante de toda a improbabilidade que existe em pontos marcantes da história de Davi, como, por exemplo, o pastor Cleosmar citou, ele era o improvável diante dos olhos de Samuel, ele era o improvável diante dos olhos dos irmãos. Quando ele Sim. chega ali, eles questionam, o que você está fazendo aqui? Se desviam dele, né? Aham. Ali questionam. Ele é o improvável diante do Filisteu, diante de Golias. Exato. Em vários pontos, ele é o improvável. Mas o que é que nós percebemos? Diante de Deus, ele não é o improvável, porque devido exatamente à condição, à postura e à intenção do coração dele. A diferença entre os erros e acertos não está simplesmente no que se faz, mas na maneira que se age diante daquilo que se faz. Então, Davi, ele tinha pressa em se arrepender, Olha que né? benção. Ele conseguia voltar à essência, ele conseguia reconhecer seu erro, às vezes de forma tranquila, às vezes por intermédio de profetas, mas Sim. ele reconhecia seu erro, voltava atrás e implorava pela presença, porque a presença de Deus é característica marcante na trajetória dele, né? Em toda a sua conduta. Tem alguns momentos que para ir para a guerra ele falava: Senhor, não me faça isso, se o Senhor não for comigo. Isso é Então, maravilhoso. essa presença respalda esse coração quebrantado que Deus de forma alguma vai rejeitar. Ele não rejeita, né? Então, eu acho que aí é que está a diferença entre os erros e acertos. E entra essa questão de dizer que é um homem segundo o coração de Deus. Todos nós somos tidos diante do mundo como improváveis, falhos, pequenos, limitados e pecadores. Mas nós precisamos aprender com Davi essa característica de nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos da presença ao ponto de clamar e falar: Senhor, que tudo aconteça, mas por favor, não retire de mim essa presença. Não me permita ficar longe, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não Olha, retire de mim o teu espírito. crie em mim um coração puro. Eu acho isso Isso, eu acho fantástico. que aí é que está a diferença na atitude, no coração e o fato de Davi ser chamado e conhecido na história como um homem segundo o coração de Deus. É alguém que vai, faz, erra, assim como nós também fazemos, mas um homem que se arrepende, confessa, deixa, né, e clama pela presença e pela misericórdia de Deus. Com certeza. Maravilha. E continuando essa linha de pensamento da pastora Lilian, ao fato de Samuel estar indo ungir Davi na casa do seu pai, já revela a rejeição de Deus sobre o reinado de Saul. Sim. Tanto é que a grande parte do tempo do reinado de Saul já foi debaixo de rejeição divina. Sim, sim. Então, quando você vai partir para o contexto histórico de tempo, cronologia de tempo,
você vê que quando Deus rejeita a Saul logo nos primeiros anos do seu reinado, Davi nem nascido era. Então, por que que Deus permitiu então atender o clamor deste povo de colocar Saul? O que Deus queria fazer com isso, né? E quando Deus agora também traz um novo rei, ainda um jovenzinho, para ser ungido como rei, qual que é todo esse contexto? É que Deus mostra que um homem segundo o coração dele não nasce em nós diretamente, nasce nele. Muito Nasce forte. nele. Então, quando Deus olha e vê que Saul se perdeu, ele diz: então agora eu vou formar um homem segundo o meu coração. Olha, que Então, benção. Davi é gerado no ventre de sua mãe, ele já está ali crescendo, brincando ali em volta do seu pai, da sua mãe quando criança, e Saul já é rejeitado por Deus. Davi começa a ter experiência no campo, a valentia contra o urso, contra o leão, pastoreando. Olha, são dois contextos de pastoreio, porque um pastor ele tem o que? A agressividade positiva no sentido de proteção, de luta, de, de lutar contra aquilo que pertence a seu pai, quanto também um cuidado de uma ovelha. A ovelha é um animal muito sensível. Sim, Então, precisa ser guiado, né? Davi experimenta o cuidado de coisas sensíveis do seu pai e a bravura, a agressividade de lutar pelas coisas que pertencem ao seu pai. E quando ele é ungido, ainda vai mais alguns anos para ele ocupar a cadeira. E nesse processo, já há décadas, Saul rejeitado. Então, o que acontece quando Davi parte para vários momentos da sua vida? Os pecados que ele cometeu, eh, as suas fugas da sua própria casa depois que ele virou rei, né? O filho queria matá-lo, os seus queriam matá-lo, as nações vizinhas, um homem tão vitorioso, um homem, até o próprio Saul, quando Davi ali, ele vence os filisteus ali, essa figura que nós colocamos nesse momento contra Golias, e o povo aclama muito mais Davi do que o próprio Saul, até o rei que ele defendeu, que ele ajudou, persegue ele. Então a perseguição vem desde ele antes de assumir a coroa. E é por isso que vários salmos que Davi escreve são muitos salmos de angústias. Sim, Quando você faz um paralelo dos salmos que salmos de nós temos, lamento, né? né? São lamentos, são de pessoas que estão ali isoladas, escondidas, de longe de tudo, para tentar encontrar um caminho de uma solução, de uma saída que está unicamente em Deus. Então percebe que o homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito no sentido de que ele nunca vai errar, que nunca vai pecar. Um homem que é um homem assim, é o Jesus versão 2. Não Aham. existe isso. É aonde é o coração quebrantado. Tá até na Bíblia, Salmo 51, se não tiver enganado, o verso 27, se não tiver enganado, que diz que um coração contrito, né? Um espírito contrito e um coração quebrantado, Deus não desprezará. Deus não desprezará. Então não é um homem que não tem erros, é um homem que erra, mas reconhece o mal que fez, Uhum. aonde pode chegar e que ele entende que se não entrar pelo caminho, como Salomão diz depois, né? Aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia de Deus. Uhum. Então, um homem segundo o coração de Deus é um homem que está totalmente com um coração ensinável, um coração de carne, como fala o profeta, e também o apóstolo Paulo, né? O profeta Ezequiel, o apóstolo Paulo fala sobre um coração de carne. O que é isso? Um coração de carne, um coração sensível, um Uhum. coração Disponível, né? disponível, Flexível flexível, para o moldar. moldável, ensinável. Ensinável, É né? esse perfil que Deus busca em nós, tendo como exemplo hoje Davi. Exato. A pastora Lília comentou, né, como Davi ele era um improvável, e eu acho que isso é algo que tem ficado muito claro nessa revista, né? Todas as lições que nós temos visto que Deus, quando lá no jardim, manifestando juízo, trazendo o castigo sobre o homem, a mulher e a serpente, ele diz, ó, porém inimizade entre teu descendente e o descendente da mulher, o qual lhe esmagará a cabeça. Então ali a gente chama de proto-evangelho. Ali Deus anuncia Cristo no Éden. E toda a história que nós lemos na Bíblia Sagrada é Deus se encarregando de trazer esse descendente da mulher, escolhendo um povo, fazendo pactos, fazendo alianças. E assim, uma coisa que eu acho incrível é que Deus ele escolhe o caminho mais difícil.
ele vai nas estéreis, ele escolhe um povo, aí ele começa a trazer estrangeiros, ele vai naqueles, né, menores de dentro da casa. Ele não, os patriarcas, ele não vai nos primogênitos, né? Ele vai nos menores, né? Que naquela estrutura patriarcal, a bênção, a herança, né, ficaria com o primogênito. Mas não, Deus, acho que é a forma de Deus de dizer que a lógica dele é diferente da nossa. E também eu acho que acredito que é uma forma de Deus já anunciar a graça, que não é por merecimento. Não é que Davi, ele fosse um homem melhor por si só. Na verdade, não. A gente vê que Davi, ele tem um autoconhecimento muito forte. E isso é uma das coisas mais belas que eu acho em Davi. Davi, ele tem um autoconhecimento que poucos têm na Bíblia. Ele o tempo inteiro está falando, Senhor, em pecado eu fui gerado. Em pecado me concebeu minha mãe. Senhor, gera em mim um coração, cria em mim. Ele conhecia o seu próprio coração. Certeza. Eu acho lindo, eu até marquei aqui, Salmo 139 é um salmo que claramente a autoria de Davi fala da onisciência, onipotência e onipresença de Deus. É um salmo que está jogando Deus lá em cima. Deus, o Senhor o Senhor que sonda, conhece, o Senhor se assenta nos mais altos céus e tal. Mas é um salmo extremamente pessoal. O Senhor me conhece. Quando eu me assento, o Senhor sabe. Quando eu me levanto, o Senhor sabe. É extremamente pessoal. Ele demonstra ali um conhecimento sobre Deus, né? Eu acho tão lindo quando ele começa a falar. Quando ele foi gerado, eu era ainda substância informe. Né? Como que ele sabia disso, né? A gente sabe, a gente tem ultrassom, a gente vê aquela manchinha ali. Meu filho, é uma moeba, tô brincando. Mas é uma manchinha ali. Você fala, olha, Davi, ele não tinha a capacidade que a gente tem de ver, e mesmo assim ele já contemplava. E aí ele fala, Senhor, o Senhor me viu substância informe. Ele demonstra ali um conhecimento de Deus muito grande. Só que ele termina esse salmo aqui, parece que ele começou tão bem, aí você fala assim, Davi, aí você pulou o corguinho agora. Fala, Senhor, eu não vou odiar os seus inimigos, eu os odeio todos os dias da minha vida. E você fala assim, eita, Davi, pesou a mão. Começa a orar como se estivesse fazendo uma oração imprecatória, assim, né? Só que eu acho bonito como ele termina, parece que no finalzinho ele para assim, ele pensa, ele fala, Senhor, sonda-me, Deus, conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, olha o nível de autoconhecimento de Davi. Ele sabia desconfiar das intenções do próprio coração. Isso daqui eu acho o pulo do gato. Se a gente também, a semelhança de Davi, a gente também quer ter um coração segundo o coração de Deus. Saber desconfiar das nossas intenções. Saber dobrar o joelho e falar assim, Senhor, será que eu tô querendo me esforçar nesse negócio aqui? Não é soberba não, Deus? Será que eu não tô querendo me engrandecer, não? Deus, mas aí a gente percebe também o nível de quebrantamento dele. Quebrantamento Porque total, muitas das total, vezes total. nós até sabemos o que somos e o que carregamos, mas não reconhecemos. Perfeito. E o maior quebrantamento é eu gerar em mim essa contrição de reconhecer meu erro. Isso Não, aí, isso é maravilhoso. isso exige muito de nós como seres humanos. Exatamente. E é nisso que está a beleza do evangelho em si e das histórias dos personagens bíblicos. Por quê? Porque nós percebemos que a Bíblia ela não nos entrega super personagens super-heróis. Sim. Não, eles nos mostram como o poder de Deus se aperfeiçoa e como esse quebrantamento gera algo novo em nós, Exato. gera transformação em nós. E isso é muito belo. Então, o nível de quebrantamento de Davi, além do autoconhecimento, o quebrantamento ele era profundo na vida, Profundo. na mente e no espírito dele. Né? Não, e ele sabia da dependência dele, né? Senhor, é o Senhor, sonda meu coração. Com Eu não certeza. consigo. Senhor, se eu tô num caminho mau, me guia pelo caminho eterno. É o tempo inteiro se colocando na posição de dependência. E é um quebrantamento, como a senhora disse, tão grande que ele não tem medo de se rasgar diante de Deus. Ele Ele é se abre. transparente, né? Ele é transparente diante de Deus. Deus, ele fala falando aqui o tempo inteiro, Senhor, se eu subo no mais alto céu, se eu desço no mais profundo abismo,
Lá o Senhor tá, como que eu vou? Não tem como. Não existem máscaras que subsistem diante de um Deus que nos transpassa, que nos vê tudo. Ele não vê a imagem que a gente pensa Com de certeza. nós, ele vê quem a gente realmente é. E diante de um Deus desse, só tem como a gente se quebrantar e realmente se rasgar diante de Deus. Fala assim, Deus, me conhece, manda meu coração aqui. E a gente vê que ele conhece muito de coração, tanto que ele... E parece que ele consegue ensinar isso pro seu filho, porque Salomão é o homem que mais escreve sobre coração na Bíblia, né? O autor que Exato. mais fala sobre coração. Acredito, Mas é Mateus. fantástico, né? Acredito, pastor Mateus, que essa questão, ela tem muito a ver com o amor de Davi imenso por Deus. Esse amor que permite você se rasgar, se despir por completo, para que você tenha um alinhamento agradável diante a quem você ama. Então, quando esse tipo de quebrantamento ele ocorre, qual que é a finalidade do quebrantamento? É a exposição total do seu interior diante de Deus, o reconhecimento de que você é e o permitir de Deus trabalhar em você. Uhum. Qual finalidade? Para alcançar uma excelência na adoração, na vida, na comunhão com Deus. Um alinhamento perfeito. A prova disso é que em todos os cenários de Davi, poderíamos pensar sobre a sua liderança, sobre a sua arte de guerra, sobre a sua valentia, sobre o sua questão espiritual com Deus, seus conselhos que estão ali em Salmos e outras coisas mais. Só que um episódio no final, como você citou agora há pouco, sobre o censo que Davi faz, Uhum. que desperta a ira de Deus, o profeta, aliás, Gade, ele procura Davi e diz, olha, você precisa fazer no local, você tem que consertar esse negócio. Uhum. E ele vai até Araúna e ele pede ali uma eira para fazer um holocausto. Araúna diz, olha, eu vou te entregar, é seu, rei. Os Que isso, bois, o que você toma precisar, tudo. eu tô dando. E uma coisa que me marca muito é o que ele diz no verso 24, do capítulo 24 de 2 Samuel. Não, parte B. Aliás, completo. Porém, o rei disse a Araúna: não, porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custe nada. Ele recebeu como oferta para fazer, mas ele fez questão de pagar, porque ele não queria fazer algo que não lhe custasse. O que seria esse custar que não lhe custasse? Alguma coisa de sacrifício que talvez atingisse ou as suas finanças, ou a sua própria vida, ou o seu status, porque há uma frase que alguém disse uma vez que o poder, ele atrai o mal e corrompe os melhores. Então, estar como rei e ser ovacionado pelo seu povo, com certeza isso gera no coração muitas questões que lutam contra o ego, contra a vaidade, Com contra certeza. não a autoridade, mas o autoritarismo, que é diferente. Para mim, Davi talvez seja o maior exemplo de humildade na palavra de Deus. Com certeza. E que a sequência do reinado dele, né, quando ele assume o reinado, e por mais que Davi sofre as suas perseguições durante seu reinado, dentro e fora do palácio, mas ele era um homem que a gente podemos dizer que ele alcançou grandes êxitos mesmo assim, Muito. né? E com certeza, comparando-se... Não, se tem alguém que poderia ficar soberbo assim nos olhos humanos, era Davi, Com né? certeza, com certeza. Então, assim, eu fico imaginando, assim, é uma coisa minha. Se Davi, já errando várias vezes, dando uma derrapada, já fez tanta coisa, assim, esplêndida, né? Como rei, como líder. E se esse cara fosse um cara santo ainda mais, né? Que não cometesse nenhum deslize. Mas aí nós nunca teremos um espinho na carne de Davi. Porque todas as vezes que Deus nos eleva para um patamar maior, ele também eleva um espinho para nós maior, proporcional para que o quê? Que o nosso coração não desvie daquilo que Deus já nos direcionou para fazer. Exato. Agora imagina um homem perfeito sem um espinho na carne, Jesus. sem aquela questão que te cutuca assim, ó. Opa, eu sou o cara. Não, mas peraí. Nem é a E é questão exatamente por isso que Deus coloca o espinho na carne de Paulo, né? A gente tá usando essa expressão aqui perfeitamente. do espinho da carne, é para que ele não se ensoberbecesse com a experiência que ele tinha tido. Exatamente. Não trouxesse pra si aquela vanglória. Olha, Exato. eu sou o cara. Deus olhou pra mim Exatamente. assim, ó, vem cá pra você conhecer aqui Eu em subi cima. os terceiros céus.
Entendeu? Então, nós temos que ter isso. Hoje nós temos uns que foram no inferno 7 vezes, né? Irmã Nadir, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, não faça uma Então, oração imprecatória. então é isso, eu acredito muito nisso. Um amigo meu disse uma vez, eu estava trabalhando no interior e eu começava a ter algumas questões assim dentro do meu coração e eu falava, gente, isso aqui eu tenho que mudar dentro de mim, tá errado. E um dia um amigo disse, olha, pastor Júnior, o que adianta o seu carro ter 15 marchas para frente e não ter uma marcha ré? Né? O que adianta você ter uma Ferrari que anda aí a tantos por hora, que é um carro assim, invencível, mas quando precisar de engatar a marcha ré, não tem. Então o que acontece? Deus sempre vai permitir que nós tenhamos isso dentro de nós, não porque o diabo talvez queira nos acusar em alguns momentos, mas estou aqui dizendo no sentido de que nós temos que entender que o lugar que ocupamos, o povo que lideramos, ou a função que exercemos, não fomos nós que fomos bons o suficiente para alcançar aquilo, mas Deus que nos escolheu. E o que eu devo fazer com isso? Uma coisa é Deus me escolher, outra coisa é eu administrar dentro de mim aquilo que recebi do Senhor. Com certeza. Você recebeu o pastoreio, isso vem de Deus. Agora cabe você administrar aquilo que Deus te deu. A senhora recebeu o pastoreio, outras funções mais para o reino. Deus lhe permitiu, Deus lhe deu, era plano divino. Agora cabe à senhora administrar aquilo que recebeu de Deus. Então Davi era um homem que buscava um equilíbrio administrativo dentro de si, para não se perder, para não ir para o caminho errado e talvez, né, também para fracassar no final da vida. Então acredito que esse homem de mãos sangrentas, como ele é conhecido, Sim. ele tem muito a nos ensinar, inclusive com seus erros. Com certeza. Na verdade, uma coisa que precisa ficar clara pra gente aqui. A narrativa, né? Quando a gente fala narrativa, a gente tá falando de histórias, né? A Bíblia ela é mais de 40% de histórias. A narrativa ela não faz juízo de valor. O texto não fala, aqui Davi pecou, aqui ele acertou. Não, o autor ele entende que você já tem a lei. Você já tem a lei. Você sabe interpretar se ele tá errando ou não. E não existem super-heróis, como o senhor mesmo diz. A palavra de Deus ela não faz questão de... muitas vezes a gente escuta aí muitas pregações moralistas que vão falar assim, nós precisamos de novos Davis. Nós não precisamos de novos Davi. Nós precisamos de novos cristãos. Né? O único que Deus, que a Bíblia pinta, realmente nos chama a imitá-lo. Imitem. Sejam como ele. Esse aqui nós precisamos de mais assim. É Jesus Cristo. E é lindo como Davi, ele está como uma figura de Cristo, né? Perspectiva da redenção, a teologia costuma dizer que na perspectiva da redenção tem 3 momentos mais importantes do Antigo Testamento. É o pacto de Deus com Abraão, o pacto de Deus com o povo no Sinai e a aliança de Deus com Davi, que é quando a aliança ela assume as suas proporções mais messiânicas possíveis, né? Quando o profeta Natan, Davi, ele intenta construir um templo para Deus, fala, eu moro num palácio e Deus ainda habita em tendas, meu Deus. É se referindo ao tabernáculo, Sim. né? A Arca da Aliança. Então, o profeta Natan, né? Deus na boca de Natan vai dizer para Davi quando ele está formando esse pacto. Lá em Samuel 7, 12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, e procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono de seu reino. Verso 16. Porém, a tua casa, o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. É claro que aqui quando a gente olha, a gente fala, Mateus, essa profecia se cumpre em Salomão? Se cumpre em Salomão, né? Mas a gente tem que analisar toda a profecia com perspectiva profética, que Deus estava anunciando Cristo. Aquele que é rei para sempre, ele já tem um trono sobre todo trono. Ele já está sentado, ele não vai estar. Ele já está, ele já tem um nome sobre todo nome. Ele já construiu uma casa ao nome do Senhor, quando ele disse, né, no templo, esse templo será destruído, não sobrará pedra sobre pedra.
mas eu o reedificarei em 3 dias, né? Ele estava falando do seu próprio corpo, né? E nós somos chamados por Pedro como templos de pedras vivas. Então, são promessas, uma aliança que se cumpre em Cristo e deságua em nós. E deságua. Nós gozamos das promessas que se cumpriram em Cristo, né? Tá? E isso é muito lindo. Amados, eu acho que, como foi dito, a gente não vai conseguir ser exaustivo na vida e nas aplicações de Davi. Nós estamos deixando muita coisa de fora. Esse é um recorte simples. Mas eu creio que muito edificante, né? Muita coisa foi dita aqui que você pode levar para sua aula, professor. E você que quer aprender um pouquinho mais também já pode ter sido aí edificado com isso. Mas eu gostaria de terminar com um salmo de Davi. A gente está falando muito sobre o coração contrito, quebrantado dele, o coração segundo Deus. E o pastor Cleosmar tocou aqui num tópico, ele falou que Davi ele era um homem humilde. E nós estamos falando sobre essa humildade de Davi. Eu acho que o salmo que melhor explica isso, e pra mim, eu tô sempre mudando de opinião, mas hoje é o meu salmo preferido. É o Salmo 133. Cântico de romagem de Davi. Oh, como é bom... Não, gente, falei o salmo errado. Perdão, é Salmo 131. 133 é o salmo da unidade. É o cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Perceba que se Davi ele não é soberbo, o olhar dele não é altivo, não é porque ele é bom por si só. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Tem um esforço de Davi, tem um empenho para isso. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo, uma criança desmamada. Eu acho bonita essa figura. Como ele é poético, né? A criança que mama no braço da mãe, ela tá desesperada, ela chora porque ela quer peito, e ela quer alimento, ela quer as coisas da mãe, ela não sabe falar. Mas a criança desmamada, quietinha no colo da mãe, só quer a mãe. Quer carinho, quer estar junto, quer o aconchego, a presença. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Então, acredito que com essas palavras, com o guerreiro, o poeta, o pastor, o rei Davi, a gente também possa buscar e nos empenhar em ter um coração cada vez mais que agrada a Deus, ter um coração mais moldado, segundo Deus, mais dependente de Deus. E eu creio que nossos dias vão bem quando a gente começar a buscar de fato, né? Até que nada mais importe, um coração assim. Meus queridos, muito obrigado por por terem estado conosco até aqui. Vamos ficar por aqui, mas eu te convido já a poder estar enviando esse vídeo para quantas pessoas você puder. Já te expliquei, é importante demais pra gente que você faça isso. Você vai estar nos ajudando esse canal, ajudando esse ministério a espalhar a palavra de Deus, a levar um pouquinho de teologia, um pouquinho de palavra pastoral, trazer uma palavra de conforto e talvez, às vezes, também, quem sabe, uma palavra até de exortação para os corações, né, dos nossos irmãos. Que vocês sejam abençoados por Deus, que vocês também, à semelhança de Davi, busquem ter um coração segundo Deus, um coração contrito, um coração humilde, um coração que ama a presença de Deus. Nós ficamos por aqui, mas semana que vem a gente se vê de novo. Nosso encontro está gravado, marcado nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Fiquem com Deus, tamo junto.